E a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. Não há nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Cada homem tem a sua maneira de ver. E o mesmo homem, em épocas distintas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou da má lógica do juiz, da evidência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, da reunião de todas as pequenas causas que modificam as aparências, transmutam a natureza dos objetos no espírito mutado do homem. Diz Cesare Beccaria. E isso é que não se deve fazer. Eu inicio meu voto articulando essas premissas teóricas que empreende sobre os fatos, tal como narrado em denúncia, eu manterei presentes as reflexões do fundador da ciência penal. É interessante o que o juiz fala, porque ele fala de uma suposta condenação sem ter provas e sim firmadas em opiniões de homens e mulheres. Eu digo isso porque quem votou também tinha mulher no meio. Mas o que eu acho interessante em tudo isso é que a política brasileira, eu, como cidadão brasileiro, eu posso falar isso, que é como se fosse um grande teatro, onde a plateia, ela é a nação brasileira. Eles criam uma história, eles armam uma situação, mas o interessante é que a nação brasileira, eu falo como nação, já sabe o resultado. Esse resultado a gente viu alguns anos atrás com o atual presidente. Foi cassado, foi achado defeitos, provas, e houve uma condenação onde ele foi preso. Se a gente fosse olhar legalmente, ele não podia nem estar na presidência agora, mas está. Por quê? Porque é o Brasil. Essa situação agora com o atual ex-presidente não é diferente. O desfecho, todo mundo já sabe. Não vai demorar muito para tudo esta armação ela cai, é um circo, cai. E o resultado, que a gente já sabe que muito, não tão longe, não vai demorar muito. O atual, qual foi julgado e condenado, ele vai ser liberto da mesma forma que o segundo ou o primeiro foi liberto. Não existe uma justiça direcionada para quem comete falha. Interessante que o apóstolo Paulo, ele diz que daquilo que praticamos não podemos julgar, porque toda vez que se eu for julgar uma coisa que eu pratico, eu não tenho força para julgar esse negócio. E quando eu julgo e condeno, é simplesmente para tapar lacunas e vagas. Olha,
esse barulho todo que se está acontecendo agora, pode ter certeza, é para fechar a mente daqueles que estão com os olhos bem abertos. Eles trabalham para fechar sua mente e esconder situações que estão sendo muito mais perigosas do que essa que está acontecendo agora. Tudo isso, por quê? Porque são maestros em fazer esse tipo de coisa. Eu posso dizer que o Brasil ele é um grande cenário onde atuam muitos artistas. Estamos em meio em uma população de artistas brasileiros onde atuam muito bem a arte cênica no meio do Congresso. A gente vê que é como se fosse um coliseu. E as artimanhas da arte, ela implementa as ações daquele que estão, tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa história de esquerda, direita, amados, isso não existe. Não existe. Existe um povo que trabalha para o seu bem próprio. Porque, na minha opinião, ser político já é uma farsa muito grande. Ora, eu tenho passagem de avião, eu tenho casa para morar, eu tenho roupa para vestir e comida para comer. E ainda tenho a força de julgar um povo. Ora, tem coisa melhor? Como é que eu não vou atuar num negócio desse como um artista ou como um bom artista? Eu tenho que ser um mestre na arte cênica, amém? Porque é assim que a população brasileira hoje vive. Como uma grande plateia, onde estamos assistindo peças tremendas e miraculosas feitas pelo STF. Mas esta é a minha opinião, deixa só aí nos comentários.